A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, amém? Estamos iniciando esse live pela honra e glória do nosso Deus e assim agradeço a Deus por essa oportunidade, amém, irmãos? Vamos estar orando pela sua vida mais uma vez, amém? Não somente a oração, mas também a fé no coração, que esta oração vai ter o seu resultado através do poder de Deus, amém? Então assim vamos buscar nesta noite a presença do Senhor no coração, porque nós sabemos que nós vivemos diante do Senhor todos os dias, mas precisamos buscar o seu poder, né? Buscar a intimidade com Deus, amém, irmãos? A oração nos conecta a Deus, né? Ele tem solução para qualquer situação difícil, por isso orar é desenvolver um relacionamento de amor, amém? E poder diante do Senhor, amém? Então vamos orar agora pela sua família, pela sua casa, pelos seus sonhos. Quero agradecer aos irmãos que já estão se conectando, amém, a esta live. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus, amém? Então hoje o tema foi colocado, né, diante do Senhor, né, e vamos estar rapidamente fazendo aqui os irmãos ouvir o que Deus coloca aí no coração, esposa segundo o plano de Deus. Né? O estudo na sexta-feira é sempre direcionado para os casais e também vai chegar também a hora de nós falarmos dos filhos, né? Toda é uma etapa. Primeiro foi o que todo marido precisa saber, agora vem o que toda mulher precisa saber, né? Diante da palavra, diante de Deus, não diante do pastor, diante das pessoas, mas diante de Deus, amém? Então nesta noite quero fazer uma oração pela sua casa, pela sua vida. Se você está com alguma enfermidade, já coloca a mão onde estiver essa dor, amém? Se for no coração, coloque. Se for uma tristeza, né, na sua alma, coloque a mão no seu coração. Quero fazer uma oração para que Deus venha trazer uma libertação na sua alma nesta noite. Que você consiga, amém, ter os horizontes na sua mente do Senhor, amém? Que assim você consiga ver, né, o poder de Deus nos seus caminhos, através do clamor a Deus, amém? Então vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, diante da vossa presença, eu apresento a vossa igreja, apresento os teus filhos que já estão apostos diante do Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor amado, esse ensinamento, esse estudo, Pai querido, Deus poder, direcionado pelo teu Espírito, que assim nesta noite eu te peço que o Senhor vá de encontro a cada lar, cada pessoa que está já neste live, Senhor amado, que o Senhor venha alcançar, Deus, o poder desta vida, esta alma, e tirar, Deus, o poder do seu corpo, todas as mazelas, Senhor amado, todo o cansaço, que o Senhor venha limpar o coração, tirar, Deus, o poder, o mormaço da alma, do espírito, e assim seja alcançado, Senhor amado, esta alma através do sangue de Jesus. Pai querido, perdoa, Deus, poder, os vossos pecados, perdoa as suas falhas, mas entra com a unção de cura agora, Senhor amado, de poder e glória do Senhor sobre estes lares, sobre essas vidas. Que a cura venha chegar nessa família, Pai querido, que o Senhor venha trazer uma libertação poderosa, Senhor amado, Deus poder e Deus e glória nas suas vidas. Que eles venham dar testemunho de vitória na tua casa, Senhor. Pai querido, alcança também aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor amado, Deus poder, nossos amigos que perderam seus entes queridos, nossos irmãos em Cristo, nosso Deus poder, Deus e glória, a nossa família, Senhor amado, que está sendo guardada pelo Senhor, eu te agradeço. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, aqueles que estão tristes, muitos perderam, Pai querido, seus entes queridos, neste tempo de Deus e poder desta aprovação. Diante do Senhor eu te peço, Pai, que o Senhor alcance essas almas, seja ligado no céu, Pai querido, Deus poder este amor, Pai querido, por esta vida que se foi, mas assim eu creio, Senhor amado, que o Senhor está trazendo refrigério no coração daquele que perdeu os seus parentes, que o Senhor venha trazer uma restituição, Senhor amado, de sonho, de projeto, que ele não venha abaixar a cabeça, e venham prosseguir, Senhor amado, naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Deus de poder, Deus de glória, que o Senhor venha abençoar cada lá nesta noite, em especial da Assembleia de Deus Avivamento Pentecostal, a nossa parentela distante, os nossos filhos, esposa, esposo, a nossa igreja seja alcançada, e as igrejas pelo mundo afora, todos aqueles que estão nesse momento de batalha, Senhor amado, seja agraciado pelo teu poder, tanto, Deus, poder nos hospitais, lutando pela vida, lutando, Deus, poder a medicina, que o Senhor venha trazer uma orientação, venha trazer, Deus, e poder a providência nessa vacina, ou que o Senhor venha tirar, conforme a tua vontade, esta pandemia, este mal deste século, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha nos ouvir nesta noite,
e toma o coração de cada um da vossa igreja, daqueles que vai participar dessa transmissão, e assim o Senhor venha fazer com que o Espírito Santo de Deus, o seu Espírito, Senhor, habite em cada coração nesta noite. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Já está participando conosco a irmã Carmen, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, irmã Carmen, em nome de Jesus. E vários outros irmãos. Amém, irmã Nicole, né? A irmã Joelma e outros irmãos que vão entrar na transmissão nesta noite. Amém? Nessa mensagem. Vou ser bem breve nas palavras, devido à prolongação do vídeo, né? Fica um pouco prolongado, mas é devido ao estudo, irmão. Eu não consigo passar uma mensagem de 10 minutos, a não ser que eu faça aqui uma outra forma de trazer a mensagem bem reduzida, né? Mas isso vai ser preparado futuramente, de forma que a gente possa fazer a montagem de um vídeo com bem ágil, bem mais curto o tempo, né? Mas como é uma mensagem para a igreja, né, nós estamos aqui transmitindo um culto online através da palavra, não um culto como a igreja, né? Mas estamos aqui ministrando a palavra no tempo que é necessário que seja ministrado. É o estudo, é a palavra do Senhor, amém? Eu sei que tem muitos irmãos que querem um tempo menor, mas é o tempo que Deus nos dá e ali eu tenho que respeitar, amém? E assim eu te peço a sua paciência para que você ouça aquilo que Deus quer falar em nosso coração, que precisamos ouvir o que Deus precisa nos falar, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor em Provérbios, que já fala do tema, o que toda mulher precisa saber, e também a esposa segundo o plano de Deus. Amém, irmãos? Cada dia mais nós sabemos que as coisas estão mais difíceis, o mundo está se esfriando em relação a Deus, amém? Porque às vezes nós vemos muitos movimentos, né? Muitas pessoas falando de Deus, mas quando você olha para a vida da pessoa, quando você vê a pessoa, né, verdadeiramente no seu agir espiritual, né, está em muitas falhas. Sabemos que nós não temos perfeição, mas em relação à palavra, não que nós estamos julgando a pessoa, né, as pessoas, né, até nós mesmos passando por um momento difícil na vida, e tem vezes que nós estamos, né, um pouco cabisbaixo, né, e estamos lutando com muitas coisas na vida, e ali nos atinge de certa forma, mas isso eu não posso conduzir a minha vida de forma negligente, né, com o que Deus quer para a minha vida. A minha responsabilidade como pastor, como marido, como irmão, né, como eu faço parte dessa sociedade. E assim vem para todos, né? Essa responsabilidade vai para a mulher, vai para o marido, vai para o cônjuge, né? Todo mundo ali na sua hierarquia. Os filhos têm a sua posição, os pais, os pastores, os ministros do evangelho, os governantes, cada um tem sua posição, né? O problema do mundo, irmão, é que muita gente não quer tomar a sua posição, que assim Deus a colocou. Eu já falei isso aqui na sexta-feira anteriores aí, amém? E nós vamos falar a esposa segundo o plano de Deus, a esposa segundo o plano de Deus, né? E tem também os homens segundo o plano de Deus, que a gente já falou um pouco, ver os filhos depois aqui do estudo sobre as mulheres, né? As mulheres que precisam estar diante do Senhor. E vai vir, né, sempre uma palestra falando de cada situação da vida com Deus, de cada ser humano, de cada posição que é colocada por Ele na vida daqueles que aqui estão. Amém? Quero deixar uns versículos, irmãos, o poder da oração, né? Quando tudo parece perdido, irmão, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não baixe os braços, amém? Pelo contrário, levante os braços e comece a orar. Clama a Deus, amém? Eu vejo muitas pessoas com muitos problemas, com muita diversidade, mas não busca orar. Orar é falar com o Senhor. Não é só ficar pensando no problema, levar para a missionária, orar e ela revelar o que vai acontecer. Não, né? Não existe uma forma, dessa forma não existe uma comunhão com Deus verdadeiramente. Isso aqui eu não estou entrando no tema ainda do estudo. Rapidamente quero falar aqui do poder da oração. Alguns versículos só para os irmãos ficar, pai, quiser anotar no papelzinho para você ler. Amém? Mas eu quero dizer assim, irmãos, a igreja agora precisa de orar mais ainda. Amém? Os obreiros, os membros, quem se batizou, quem está fraco, orar é falar com Deus. Amém? Então as pessoas muito querem Deus, muito querem soluções, muito querem sair das suas mazelas, mas não querem ir para a igreja,
não querem orar, amém? Muita gente fala, pastor, cadê a igreja? Cadê a igreja? Vai abrir, não vai abrir? Né? O pastor parece que não tem fé, não sei o quê, né? Está com medo, mas o povo não está indo não, amém? Vai 2, 3, 4, 5, né? 10, 15, mas eu não sei se é o medo, né? Alguns estão com medo, respeito, é claro, mas o tanto de pessoas que queriam que abrisse a igreja era para estar todo mundo indo, né? Mas não está, né? Então são muitos que pedem uma coisa, mas na verdade não é só movimentos. A gente não pode viver de movimentos, a gente pode ter que viver da verdade. Se quer ir para a igreja, vá e ora a Deus e busque o Senhor, louva o Senhor. Se for 1 hora é 1 hora, se for meia hora é meia hora. Nós estamos abrindo aí nas terça-feiras às 15 horas até às 16. Estamos abrindo nas quartas de manhã das 8h30 até às 9h30, né, para oração. E nas quarta-feiras das 19h30 às 20h40, né? Porque sempre passa um pouquinho, porque tem alguns avisos, alguma coisa, e a gente ali passa um pouquinho, uns 10 minutos, 1h10, 1h20 de culto, amém? Mas na verdade é mais oração, ministração da palavra e alguns louvores, e a gente encerra. Mas está tendo, está aberto, amém? Não está totalmente fechada a igreja. Então, se você tem essa disponibilidade, que não seja indo para a igreja, mas que seja na sua casa, né? Buscando orar, o poder da oração, irmão, na nossa vida, né? Nas suas aflições clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, e eles se alegraram, e Deus os guiou ao ponto almejado. Isso é no Salmo 107, verso 28 e 30. Amém? Então, quando nós oramos verdadeiramente a Deus, irmãos, botar o joelho no chão, né? Se não dá para botar o joelho no chão, Deus não só ouve se botar o joelho no chão, não. Mas é uma forma que a gente tem de tirar aquele tempo para Deus e se concentrar no trono do Senhor. Amém? É uma reverência diante do Senhor. Se não pode, está no ônibus, está no serviço, está em casa, está nas atividades, no pensamento você fala com Deus. Amém? Você clama ao Senhor pela sua causa e Ele assim vai responder. Aí as pessoas falam assim, pastor, Deus não resolveu meu problema não. Mas sabe por quê? Porque às vezes você vai buscar missionária, vai buscar uma revelação. E aí Deus não resolve. Por quê? Porque você está buscando alguém revelar algo para você. Né? O que tem de gente buscando revelação dentro das igrejas, né? Isso significa que a pessoa não tem uma comunhão com Deus em casa, não tem uma comunhão com Deus de uma forma, uma intimidade com Deus maior. Né? Então ele fica dependendo dos outros para trazer revelações para a sua vida. Né? Então, irmãos, a revelação ajuda, é bom que a gente sabe que Deus está falando conosco. Mas o que vai resolver mesmo é a minha comunhão, meu clamor a Deus de oração. Né? Então, se você quer fazer um propósito com Deus, não dá para ir para a igreja, devido que está só abrindo no meio da semana, né? Ou você não congrega na nossa igreja, congrega em outra e não está dando para ir, né? Faça seu propósito antes de dormir, né? Ou então quando acordar, o horário que der, mas ore. Nós temos que falar com Deus todos os dias. Jesus falou que nós temos que orar sem cessar, ou seja, falar com Deus sem parar, né? Totalmente se entregar a Deus, para que Ele possa olhar os nossos problemas e dizer assim, eu vou resolver, porque Ele está se dedicando a falar comigo, a ter uma comunhão comigo, uma comunhão de amizade mesmo, né, irmãos? Em Mateus 7,7 fala, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Entendeu? Então, peçam e será dado. Alguém está pedindo? Né? Busquem, alguém está buscando? Né? E encontrarão, batam, alguém está batendo na porta, né? Para falar com Jesus, e a porta será aberta. Então precisa alguém bater, precisa alguém buscar e precisa alguém pedir. Pedir é falar com Deus, buscar é falar com Deus, né? E bater é falar com Deus. Então, se não está acontecendo nem o falar, nem o bater, nem o buscar, como é que Deus vai agir? Deus sabe que você está com o seu problema, Deus sabe que você está precisando resolver sua vida financeira, seu casamento, os seus filhos, mas você está colocando os seus filhos no altar do Senhor em oração? Você está colocando a sua vida financeira diante do Senhor? Você está buscando ser fiel no seu dízimo, na sua oferta a Deus, para que Deus repreenda o devorador? Você está buscando a fazer uma campanha de oração na sua casa? Você está buscando a lutar pela sua fraqueza?
Não, pastor, eu estou deixando na mão da missionária, eu vou na igreja de vez em quando, né? E na igreja de vez em quando, ainda bem que você vai de vez em quando. Mas para resolver verdadeiramente o seu problema, precisa ter uma dedicação. Se você quer passar numa prova, você tem que se dedicar para tirar uma média ou acima da média, né? Se você quer passar no concurso, você não tem que estudar dia e noite para que você consiga romper aquela multidão e alcançar seu objetivo, né? Aqui falou, ó, né? No Salmo 107, 28 e 30. Na sua aflição clamam a Deus e Ele os tirou da tribulação, né? Por que tem pessoas que não estão saindo da tribulação? Porque não clamam, simplesmente ficam murmurando, né? Reclamam disso, reclamam daquilo. E em que eles se encontravam? Na situação que eles se encontravam, eles clamaram a Deus. Reduziu a tempestade a uma brisa. Quando nós buscamos verdadeiramente a Deus, tudo que está ruim, que está nas profundezas, assim, nós estamos com a situação lá no fundo do poço, Ele faz transformação, irmãos. Então a tempestade transforma a uma brisa, né? E serenou as ondas. Tudo que está agitado, que está conturbado, né? Deus tranquiliza. Às vezes Deus quer tranquilizar a coisa e a gente bota lá em cima. Não, calma, deixa Deus trabalhar na sua vida. As ondas sossegarão, né? E eles se alegrarão e Deus os guiou ao ponto almejado. Qual é o seu ponto? Você quer um casamento abençoado? Então, coloque na presença de Deus isso, né? Busca o Senhor. Você quer um lar abençoado? Quer seus filhos na direção de Deus? Quer seus filhos na igreja? Quer seu emprego, seu trabalho abençoado? Né? Quer ter uma paz na sua vida? Então, deixe Deus levar você ao alvo, né? E isso para que aconteça, precisamos confiar em Deus e ter esse clamor, né? Ter essa busca, né? Para que possamos bater, que possamos pedir e possamos encontrar. Amém? Glória a Deus em Senhor Jesus Cristo. Quer fazer a leitura aqui da palavra? Em Provérbios 31, irmão, entrando aqui no tema, o segundo plano de Deus para o coração, a esposa segundo o plano de Deus. Amém? Em Provérbios 31, verso 10, a palavra do Senhor fala, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de rubis, né? Então, irmãos, a importância de uma mulher na casa, num lar, numa família, a importância da mulher na igreja, a importância da mulher numa sociedade, a importância da mulher no mundo. Se ela não fosse importante, Deus não teria dado ela para Adão, né? Para que ele pudesse ali ser a sua companheira e ela ser ele ser o seu companheiro e ela ser sua companheira, né? Dele. Então, a mulher é uma joia especial para Deus, colocada na terra para assumir seus compromissos como mulher. Mas hoje em dia está tendo muito a questão, irmão, do individualismo, né? Está tendo a questão muito de cada um por si e Deus por todos. Está tendo um mundo capitalista, está tendo um mundo muito de ideologias, né? E isso está afetando de forma muito agressiva, né? A liberdade, né, da humanidade, a liberdade das pessoas, né? Uma liberdade, vamos dizer assim, de forma errada. Tem liberdade de forma errada? Tem, né? O filho tem a liberdade de seguir a sua vida depois da maioridade, né? Mas uma liberdade que vai matá-lo, que vai prejudicá-lo, que vai perder seus conceitos, seus princípios, isso não é liberdade, né? Isso passa a ser um engano do coração da pessoa. Então a mulher, ela buscou a sua liberdade, glória a Deus, ela buscou a desenvolver, né, programas de buscar a sua igualdade na sociedade. Ok, beleza, é isso mesmo que tem que fazer. E muitas nações têm mulheres oprimidas, né? Muitas nações têm mulheres escravizadas, né? Que precisam de uma política para que elas sejam libertas a fazer de forma coerente nas suas vidas, ter, né, êxito e ter sentido, né, irmãos? Porque nós somos seres humanos e temos os mesmos direitos. Mas falei isso para deixar bem claro que eu não estou falando de uma forma
de individualismo em termos de direitos, né? Eu estou falando o seguinte, que aqui o estudo vai entrar rapidamente em termos que a mulher segundo o plano de Deus, a sua posição. Eu sempre quero deixar o ponto da posição de cada um. Qual é a posição? Qual é a responsabilidade do homem? Qual é a responsabilidade do filho? Qual é a responsabilidade da mulher? Né? Qual é o chamado da mulher no plano de Deus? É isso que vamos falar agora. Amém? Então, irmãos, eu quero deixar uma ilustração aqui, né, sobre esse estudo que fala a família cristã, né? A mulher é o elo que liga marido e filhos, né? Por esta razão, ela é, por muitas vezes, o ponto de equilíbrio do lar. Uma mulher virtuosa é capaz de fazer do seu lar um pequeno céu de felicidade e alegria em Cristo, apesar da circunstância. É importante, neste momento, fazermos uma reflexão mais profunda e principalmente bíblica sobre como esta mulher pode ter a percepção dentro de seu lar de seu grande papel influenciador e formador de uma sociedade melhor, mais digna e mais humana, como esposa, mãe e filha, segundo o padrão do reino de Deus. Amém? Então é isso, irmãos, a importância que a mulher tem numa sociedade, no plano de Deus, né? A mulher segundo os planos de Deus. Então, quando a mulher decide olhar para Deus e vai na sua palavra, identifica quem ela é, aí ela começa a entender o que o pastor Jairo está falando, né? Se ela olhar para o que o pastor Jairo está falando agora, e nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, simples, humilde, mas trazendo uma direção, né, trazendo um foco, e ela não olhar para a palavra, não conhecer a palavra, ela não vai entender nada que eu estou dizendo. Ela não vai entender nada que Deus quer fazer. O que Deus, como Deus tem ela como importante, né? Como Deus tem ela como uma pessoa abençoada, colocada por Deus na terra. Como é tão grande a sua responsabilidade, né? Como serva de Deus. Então, irmãos, o primeiro nome que a mulher recebe na Bíblia é de auxiliadora, né? Auxiliadora para completar o homem, né? Consciente de que em Cristo não há diferença. Em Gálatas 3, 27, 28, vamos ler aqui a palavra do Senhor, amém? Gálatas 3, 27 a 28, a palavra do Senhor fala assim, ó, glória a Deus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já foste revestido de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Então a importância, né? Cristo não há diferença. Consciente de quem é em Cristo não há diferença. Amém? Para Cristo, a mulher e o homem é uma só alma. Né? Quando eu falo a sua alma, que a importância do homem para Deus e da mulher é a mesma coisa. Não há um superior ou um inferior. Né? Se morreu o servo de Deus hoje, morreu uma serva de Deus hoje, os dois têm a mesma importância para Deus. O preço de sangue, derramado o preço de sangue na cruz do Calvário por Jesus, foi a mesma coisa. Né? Não houve diferença. Agora, dentro nessas pessoas, né, distintas de sexo, né, em termos né, como é o sexo, né, masculino e feminino, há responsabilidades agregadas de forma especial. A mulher, nós estamos falando disso hoje. Eis que é a grande declaração do relato do Criador, né, da criação. Quando Deus resolveu trazer uma mulher para o homem, ele não criou um ser inferior, de segunda classe, para ser coadjuvante na vida da família. Né? Então a mulher, pela sua importância, nós descobrimos muito bem na palavra do Senhor que ela não tem nada de inferior em relação a Deus, nada de inferior em relação à sociedade, nada de inferior em relação à convivência junto com o homem. Amém? Então isso traz para nós qual é a sua posição, né? Qual é o perfil da esposa segundo o plano de Deus. Qual o perfil? Né? Então, a palavra de Deus fala que a mulher virtuosa, quem a achará? Em Provérbios 31, 10. Né?
Quem achará a mulher virtuosa, a mulher sábia que edifica a sua casa? Né? Por quê? Por que é tão difícil? Porque o mundo persuade de forma, né, muito agressiva o coração de uma pessoa que foi feita por Deus, que foi colocada no mundo pelo Criador, com uma responsabilidade na sua posição especial que ela tem. Mas isso é tirado e colocado outras coisas, que não tem nada a ver, uma agressividade, né, diante da importância da mulher verdadeiramente perante Deus, né? E o mundo quer ensinar de outra forma. A ideia neste texto é a ideia de parceria, cooperação. E é no lar que essa parceria se realiza. Ambos se unem cada um na sua maneira de ser. Personalidade, individualidade, aspiração, sonhos e desejo. Cai por terra o conceito que o mundo tem de que a mulher é inferior, né? Então, a mulher, diante de Deus, em relação a Deus e o homem, é iguais. Amém? Primeiro passo. Segundo passo. O homem tem sua responsabilidade e a mulher tem sua responsabilidade. Mas qual é a mulher segundo o coração de Deus? Qual é o perfil da esposa segundo os planos de Deus? Né? É a esposa que busca, né, ter uma comunhão com Deus, é a esposa que busca ter um diálogo com a sua família, é a esposa que busca levar os seus filhos ao caminho dos princípios da palavra de Deus, né, que busca verdadeiramente que aqueles filhos, né, ou aquele esposo que não tem o conhecimento de Deus, pelas suas atitudes, ela consiga ganhar aqueles que estão com ela. Né? E quando a esposa não é cristã, quando a esposa não tem o conhecimento da palavra, né? Então ela precisa ir para a igreja. Ela precisa, esse anúncio aqui hoje é para que você que nunca pisou na igreja ou que nunca foi numa igreja de forma generalizada em termos porque tem várias denominações, né? Ou então já foi, não participou verdadeiramente ali do trono de Deus, só foi por ir, né? Você precisa descobrir quem é você. A mulher precisa descobrir qual é o seu perfil, né, de uma esposa segundo o plano de Deus. Porque o mundo, muitas vezes, transmite para as pessoas, principalmente para os cônjuges, que eles têm que viver a vida dele felizes, certo? Isso mesmo. Mas como é que buscar essa felicidade? Nos bares? No churrasco da vida? Né, nos aniversários? Na confraternização de uma família? Né? No lazer na beira de praia? Uma viagem? Isso faz parte de uma sociedade, né, que vive isso. Agora eu estou falando aqui de uma vida espiritual, de um segmento, de um princípio, de normas, de regras, de vida, de carinho, de compreensão, de posição. É isso que nós estamos falando. Né? Então, os planos de Deus estão para uma esposa que busca, como aquela galinha que junta seus pintinhos debaixo das asas e protege do vento, do predador, né? E protege aqueles seus filhotezinhos de muitas coisas. Então, a gente vê hoje muitas pessoas que não protegem nem a si mesmo, né? Então, hoje nós estamos passando esse estudo, irmãos, segundo o padrão de Deus, a mulher é feita da costela de Adão, a imagem e semelhança de Deus para ter o mesmo padrão, para estar ao lado e diante dele, ambos olhando para a mesma direção. Qual é a mesma direção? Salvação, paz, né? Direção para os filhos, né? Buscar compreensão um para com o outro, né? Mulheres pacientes, mulheres passivas, mulheres que buscam com a sua inteligência, com a sua dinâmica que ela tem, de resolver os problemas. Use essa dinâmica, essa inteligência que Deus deu para a mulher, esse poder de decisão, esse poder de interagir com muitas coisas, para que sua família cresça, para que seus filhos sejam bons, sejam melhores, sejam orientados. Né? A mãe tem esse papel muito importante. Né? Veio para cooperar, veio para ser auxiliadora, veio para ser uma adjuntora, né? Diante do homem. Quem fez isso não foi o homem que escreveu a Bíblia, não foi o homem que colocou esta lei, não foi o homem que colocou esse mandamento, foi Deus. Né? Então parte do princípio de uma mulher
entender que a palavra foi escrita por Deus, ela precisa ser falada pelo homem. A palavra é para o homem, quer dizer, é para nós ser transformado. Então, se você quer um casamento abençoado, pastor, mas meu marido não mexe com a palha, né? Eu vou para a igreja sozinha, não me ajuda, né? Se você for, você já está sendo sábia, né? Se você buscar a Deus, você já está sendo uma mulher especial, né? Mulher sabe que edifica a sua casa. O que é edificar a casa? Né? É trazer os princípios, né, da palavra de Deus para a sua vida. E assim você vai ganhar aqueles que estão ao seu redor de forma, vamos dizer assim, de forma muito sábia. Às vezes você dá uma palavra, assim diz a palavra do Senhor, né? Continuando aqui, irmãos, sem ele, segundo o padrão de Deus, a mulher é feita da costela de Adão, ao lado diante dele, ambos olham para a mesma direção, cooperando através do matrimônio, do lar, a primeira instituição criada por Deus. Então essa instituição tem o homem e a mulher com responsabilidade sobre essa instituição, né? O seu casamento, a sua casa, quem manda não é sua mãe, não é a mãe do seu esposo, é você e seu esposo, né? Então nós estamos falando da mulher. Se seu esposo dá trabalho em termos de ele tomar sua posição, irmão, nada se resolve com briga, tudo é através de oração, amém? Não se conquista o coração de ninguém através de imposição, não se conquista a justiça através da imposição, através do próprio braço, da língua, mas através da oração, do falar com Deus, que dura um mês, que dura um ano, mas que isso vem restabelecer na sua vida uma posição muito poderosa. Essa comunhão com o Senhor, você vai estar na posição que Deus te colocou, né? O perfil da esposa segundo os planos de Deus. Então, se você não é esposa e está me ouvindo, você já sabe que quando você casar, que tiver uma situação difícil, você vai buscar os princípios de Deus para que você já consiga romper essas barreiras. E se você já busca os princípios de Deus hoje, essas barreiras serão, né, barreiras muito fáceis de você passar na sua vida conjugal, para quem tem um sonho de ter uma família, né, se realizar esse sonho. Amém? É uma inter-relação, pois interagem em sua busca, experiências, mudanças com respeito, sinceridade, reconhecimento, aperfeiçoamento, perdão, coragem, fidelidade, amor. No original, a expressão indicada que os sexos são completares, não existindo diferença de valor ou dignidade entre eles. Amém? E que nem eu falei antes, né? Cada um tem sua posição, e o que entra é tudo isso aqui, né? A experiência, a mudança com respeito, sinceridade, conhecimento, aperfeiçoamento, perdão, coragem, fidelidade e amor, né? Então, nesse relacionamento, nessa vida que você vai ter, né, que você vai buscar uma vida conjugal, precisa ter uma determinação de fidelidade, de amor, né, de perdão, buscar coragem nas horas difíceis. E toda mulher tem esse poder de fazer isso, né? Por isso que ela é auxiliadora, por isso que ela é a mulher que busca edificar a sua casa, né? E precisa buscar essa edificação, né? Não é aquele negócio, o marido é o cabeça da casa, ele se vira em tudo. Não, a mulher tem sua posição e o marido tem sua posição. A questão é buscar sozinho ou buscar os dois juntos. Um cristão, um casal cristão, só entra em concordância, né, vamos dizer assim, diante de Deus, em quase tudo, quando os dois são do mesmo segmento espiritual. Porque se houver um jugo desigual, irmão, vai ter um peso muito grande para um só. Se a mulher é cristã e o marido não é cristão, né, não é aquele cristão que diz que é apostólico romano, não. Cristão é o que vive com Cristo, né, que vive os princípios da palavra. Esse é o cristão. Amém? Então, se você é protestante, é cristã e busca fazer a vontade do Senhor perante Deus e ao lado do seu esposo, e você está sozinha porque seu esposo não compartilha isso, não quer compartilhar juntamente, aliás, você não consegue compartilhar com ele
a sua vida cristã, para que ele perceba a importância dele também ser, só com as suas atitudes você vai ganhar ele um dia para Jesus. Amém? E se você não é cristã, né, e quer ter dentro do seu casamento essa possibilidade de trazer essa essência do Espírito Santo para dentro da sua vida, é só começar a orar e falar com Deus. Aliás, orar já é falar com Deus. Amém? Então você busca fazer o melhor dentro desse relacionamento para Deus. Porque eu sempre falo na igreja, irmãos, vocês querem agradar a Deus, aí você vai agradar o pastor. Não agrada o pastor porque você pode desagradar a Deus. Mas se você agradar a Deus, você vai agradar o pastor, né? Então não é você agradar o marido, é agradar a Deus diante do que você faz, diante do que você busca ser e diante do que você está fazendo para aqueles que estão ao seu redor. No fundamento dos princípios da palavra de Deus. Aí você consegue. Amém? Não é fácil, mas não é impossível. Amém? Se a sociedade, as mulheres poderosas, mulheres virtuosas, mulheres que tem hoje no mundo com a sua inteligência, né, usasse todos os conceitos bíblicos para conduzir o seu lar, o mundo seria diferente, né? Porque a mulher tem um poder muito forte dentro do lar, dentro da sociedade, principalmente nos dias de hoje. Amém? Então, o perfil da mulher, da esposa, da mulher, né, segundo o plano de Deus, só vai descobrir se começar a ter um manual no seu coração, que é a palavra de Deus, né? Qual é a sua posição? Toma a sua posição, execute ela, faça a vontade de Deus, porque Deus vai fazer com que sua família, seu esposo seja transformado. E às vezes até você que não é cristão vai também ser transformado, porque você está buscando os princípios, está buscando a verdade, a luz para a sua vida, né? Há uma concepção popular que atribui à mulher um sexto sentido, à luz da Escritura. Essa é uma elaboração fantasiosa, né? A mulher foi criada de uma costela do lado de Adão, não da sua cabeça, para dominá-lo, nem de seus pés, para ser pisada por ele, né? Mas do seu lado, para ser igual a ele, de debaixo do seu braço, para ser protegida, e de perto do seu coração, para ser amada, né? Então tudo tem ali um sentido, né? A mulher foi tirada do lado, né, da costela ali de Adão, quer dizer, para dar do lado dele, né? Debaixo do seu braço, para dar protegida, e perto do coração, para ser amada, né? Então, não é porque a mulher tem uma responsabilidade diante de Deus e precisa ter um perfil diante da palavra do Senhor, que a mulher não vai ser amada, não vai ser protegida, né? E ela não pode estar ao lado do homem em todas as decisões. É isso aí que pega em muitas pessoas, muitos casais, né? A mulher ela precisa participar das decisões da vida conjugal. A mulher ela precisa estar do lado do homem e o homem do lado da mulher. A mulher precisa amar, mas precisa ser amada. Amém? Então precisa haver conversa, precisa haver, colocar na mesa as coisas que está fazendo aquele lá começar a submergir, né? Porque tem coisas que vão deixando de lado e no passar do tempo, aquela coisinha deixada de lado é que vai corromper aquele casamento. É que vai corromper aquele amor que foi colocado ali, né? Que aquele coração conseguiu possuir aquele amor por outra pessoa e vai ser consumido. Então isso tem que ser resolvido. Todos os dias nós temos que falar com Deus. Todos os dias nós temos que orar ao Senhor. Todos os dias um casamento precisa ser conversado. O que você tem? O que houve? O que você está sentindo? Né? A preocupação com a esposa com o esposo, né? E ali ter uma comunhão, ter uma fidelidade de sentimentos, de atitudes em tudo. Amém? Então, essa esposa, essa mulher, esse perfil da mulher buscar olhar ao seu redor, né? Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, né? Que edifica a sua casa, que tem esse pensamento, é difícil. A palavra de Deus fala que
A mulher virtuosa, quem achará? Por que é difícil? Porque as pessoas não são criadas no princípio da palavra, irmãos. Não é porque a mulher é ruim, não é porque a mulher é um sexo difícil, né? É uma parte da humanidade que não consegue mais ser, vamos dizer assim, direção de termos de conceitos de concordância com tudo. Não, é porque ela não conhece a palavra. Ela não conhece, ela não sabe qual é a sua posição. Ninguém a ensinou. Né? Eu estou falando um pouquinho aqui hoje, quantas pessoas poderiam pegar essa mensagem e ver assim, eu vou consultar a Bíblia para ver minha posição. Né? A mulher, o perfil da mulher, ela só vai descobrir seu perfil como esposa segundo o plano de Deus se ela buscar onde que está a sua posição na palavra de Deus. Né? O pastor vai abrir um leque. O pastor vai dizer assim, ó, dá um estalo. Né? Porque isso tudo que a mulher deixa de fazer ou faz aquilo que Deus não permite, vai ser cobrado pelo próprio Deus. Né? Querendo eu ou ela ou não, vai ser cobrado, tanto para o homem como para a mulher. Né? Mas como nós estamos falando aqui, o perfil da esposa segundo o plano de Deus, eu preciso falar só disso aqui. Né? Deus nos abençoou e viu que tudo que ele fez era bom. Assim, o segundo princípio para a conduta da mulher cristã no lar é ser cooperadora do seu marido na construção do seu lar, pelas experiências do dia a dia, sejam elas boas ou más, tristes ou alegres, porém com a infinita graça de Deus, que as tornará como tijolos, estrutura sob a base do amor nesta construção. Amém? A importância da mulher na construção do lar é muito grande. É por isso, irmão, que o diabo tenta destruir os lares. Né? O índice de separação hoje é muito alto, né, em relação à vida conjugal. Né? Então, por que é muito alto? Porque o mundo coloca na cabeça de uma jovem um segmento. Ela não tem os princípios da palavra, ela não conhece o manual da vida, que é a palavra de Deus, e vai buscar o seu segmento, as suas ideologias que o mundo dá. E ali ela coloca para a sua vida. E o que você vê é índice de pessoas se suicidando, é índice de pessoas desistindo de tudo, pessoas depressivas, né? Pessoas frustradas com a própria vida, desacreditadas das pessoas. Por quê? Porque ela não teve um segmento espiritual direcionado por Deus, que é a sua palavra através de Jesus, né? Para as pessoas buscar suas posições. Eu, como pastor, preciso saber a minha posição como pastor. O diácono precisa saber a posição dele. O missionário a posição dele. Eu, como homem, marido da casa, da minha esposa, e homem da casa, eu preciso buscar minha posição. Aonde é que eu busco isso? Né? Aonde é que eu busco minha posição como empregado, como empregador, como político, né? Na sociedade? Aonde eu busco isso? Nos meus conceitos? Meus conceitos são falhos. Então eu busco aonde? Em Deus. Mas qual é o problema? Que as pessoas não buscam, né, a determinação, os mandamentos de Deus para a sua vida, os princípios da palavra. E não colocam em prática, né? E aí se torna uma vida mais difícil. Parece uma vida fácil devido ter a modernidade, devido ter a conveniência hoje, né? Tudo nas mãos. Mas, no fundo, são pessoas frustradas, são pessoas ansiosas, são pessoas sem conquistar, né, verdadeiramente uma base na sua vida. Né? Então, a responsabilidade da mulher para levar os princípios de Deus dentro do seu lar, ao lado do seu esposo, é muito grande. Né? E para isso ela precisa descobrir na palavra qual é a sua posição. Amém? Então, leia a palavra, leia a Bíblia, busque qual é a sua posição, execute ela. Ah, pastor, mas meu marido não merece. Ah, meu marido é difícil, meus filhos é difícil. Irmãos, você vai prestar conta com Deus da sua posição. A salvação é individual, viu, irmão? Então, assim, a sua posição você vai ver com Deus, não é com o seu marido. Você fazendo a vontade de Deus, o seu marido vai ver a vontade de Deus que você está fazendo na sua vida. Vai ser exemplo para ele, vai ser exemplo para seus filhos. Quantas mulheres de Deus já morreram, irmãos? E na igreja, eu como pastor, vejo jovens chegando na igreja. Minha avó era da Assembleia,
minha avó era de tal igreja, né? Minha avó, eu lembro até hoje, quando minha avó pegava minha mãe e levava para a igreja. E eu estou aqui na Assembleia por causa da minha avó, né? Porque minha avó me trouxe. E hoje eu desviei durante 10, 15 anos, mas eu retornei para a casa do pai porque minha avó me ensinou. Isso, ó, tempos atrás, né? Então, quem era essa avó? A mulher sábia que edificava a sua casa. A mulher que conhecia a palavra. A mulher que lia a palavra. A mulher que sabia o desejo do coração de Deus. Que buscou, né, se apresentar a Deus no perfil de uma esposa segundo o plano de Deus, né? Então, continuando aqui, irmãos, Deus abençoou e viu que tudo ele fez era bom, né? Graças a Deus. Segundo o Provérbio 10, 31, 10 ao 30 e 31, a mulher virtuosa é uma esposa que trabalha na construção e edificação do lar. É impossível falar sobre os deveres da esposa sem pensar em Provérbios 31. Neste livro, escrito pelo sábio Salomão, temos princípios fundamentais de conduta da vida cristã, que aplicados à nossa vida diária, andaremos em um contínuo relacionamento no temor de nosso Deus. Amém? Então lembra que eu estou falando, né? Sempre aqui eu estou voltando, perfil da esposa segundo os planos de Deus. O que a gente está falando aqui, irmãos? Andaremos em um contínuo relacionamento no temor de nossos Deus. Se a mulher não tem temor a Deus, se ela não tem obediência à palavra de Deus, se ela não tem um mínimo comunhão com o Senhor, como é que ela vai ser uma mulher segundo o perfil de Deus? O perfil da esposa segundo os planos de Deus? Não vai. Amém? Se não vai, se não é, o lar não vai ser segmento de Deus por essa esposa, né? Se não é, se ela não está nos princípios da palavra de Deus, os filhos não vão andar no segmento da palavra de Deus, né? E a mulher hoje tem um poder muito grande, que às vezes tem filhos, até a maioria, olha mais para o que a mãe diz ou faz do que os pais, né? Então, a mulher tem um poder muito grande em relação à sociedade, seus filhos e muitas coisas. E aí o inimigo pega esse poder, essas decisões, essas convicções e traz e usa contra a própria essa família. Porque a mulher, erroneamente, por a ignorância de não conhecer a palavra, ignorância que eu falo que a pessoa não tem conhecimento, de executar coisas dentro de casa, dentro do casamento, comportamentos, né, que não provém da palavra. E isso vai dar ruim. Isso vai dar errado. Porque tudo que é fora da palavra não vai chegar no ponto-chave. Não vai chegar numa comunhão, não vai chegar no entendimento, não vai chegar numa fidelidade plena, não vai ter uma direção de Deus naquilo. Entendeu? Então, é difícil a gente pregar sobre isso. Por quê? Porque a gente vai atingir corações que já estão vivendo uma vida dessa forma e acham que estão corretos, que não precisa da palavra, que não precisa ir para a igreja, que é do meu jeito, né? Se não for do meu jeito, eu mato na unha, né? E aí tem que ser assim, porque eu quero assim. Não é do jeito que a mulher quer, é do jeito que Deus mandou. Não é do jeito que o homem quer, é do jeito que Deus mandou. Não é do jeito que os filhos querem, é do jeito que Deus mandou. Agora pense, uma mulher que não lê a palavra, que não vai buscar a face de Deus, como é que ela vai fazer uma execução e se tornar um perfil de uma esposa segundo o coração de Deus se não conhece nada da palavra? E se as pessoas que a conhecem mandar ela fazer, ela não vai fazer. Sabe por quê? Porque ela não concorda, né? Não vai concordar. Então, como é que ela vai concordar? Tem alguém que precisa orar a Deus por essa vida, para que essa vida seja despertada pelo Espírito Santo, para que essa pessoa comece a buscar a luz de Deus para a sua vida e ver onde ela acerta, onde ela erra, né? Então, irmãos, e quem vai fazer isso? A igreja, né? Uma pessoa que é próximo, que vai levar o nome daquela pessoa para a igreja, ou então pedir o pastor para orar, pedir um irmão para orar, por aquela família. Por isso que é importante os obreiros estar anunciando à igreja
pedindo a Deus pelas famílias, pelos lares, né? Porque Deus primeiro criou a instituição família, depois foi a igreja. Apesar que a família, quando se torna cristão, que busca o Senhor, já é uma igreja, né? Então vejamos a relação que o grande proverbista faz do temor ao Senhor como princípio fundamental para essa mulher ser louvada e frutífera. Frutífera, né? A conduta dessa mulher dentro de seu lar é expressa no contexto desses versículos por suas qualidades como uma mulher virtuosa em seus diferentes aspectos, tais como empreendedora, ajudadora, administradora, enfim, uma mulher equilibrada, educada, guerreira, de bom gosto, sábia, bondosa, chamada por seus filhos como uma mulher feliz e honrada, pelo seu marido como uma rainha, né? Então, irmãos, tanto é difícil achar uma mulher virtuosa, né? Como é difícil achar um homem compreensivo e entendedor daquilo que a mulher precisa, né? É por isso que tem a dificuldade das coisas dar certo na vida conjugal. Porque quando um é cristão, o outro não é, o que é cristão tem que dar exemplo para que aquele que não é seja. E quando os dois não é cristão, que não tem o princípio da palavra de Deus, né? Eles não conseguem buscar o equilíbrio dentro de si, né? Existe sempre a desconfiança, existe sempre a insatisfação, existe sempre o egoísmo, né? Quando os dois vivem no mundo, vamos dizer assim, sem viver uma misericórdia, uma compaixão, um amor verdadeiro, uma compreensão, uma conversa, né? Tudo na base do toma lá da cá, tudo na base eu faço, tu também tem que fazer, e viva aquela vida incerta, aquela vida meio que no fio da navalha, né? E se tem uma vida baseada na palavra de Deus, essa mulher, né? Essa mulher com esse perfil direcionado pelos princípios de Deus, né? Ela vai fazer com que aquele lar, aquele filho, aquele esposo, veja nela a paz, veja nela uma pessoa ajudadora, administradora, né? Uma mulher equilibrada, né? E esse equilíbrio é colocado por Deus porque ela buscou Deus. Essa mulher guerreira, essa mulher boa, educada, colocada pelo Espírito Santo de Deus porque ela a buscou, né? Ela conquistou isso dentro de si. E isso é transmitido para seu lar, né? O padrão de sua conduta, portanto, é de um elevado padrão de comportamento, o que faz com que se torne um paradigma de realeza para a mulher cristã. Toda mulher, mãe e esposa, que sejam ardentemente servir ao Senhor e tê-lo como seu único e verdadeiro Deus, encontram em Cristo o padrão por excelência, porque nele somos aperfeiçoados. Então, a possibilidade de alcançar este padrão descrito pela lei Lamuel é possível. Vejamos algumas características dessa mulher virtuosa segundo os planos, segundo a palavra de Deus. Amém? Então, essa excelência, né, essa virtuosidade, essa paz, esse equilíbrio é encontrado quando a mulher busca os princípios de Deus. Então você que não é cristão ou que é cristão e está buscando revelações que se seu marido está lhe traindo, está buscando revelações se sua vida vai ser assim assado, e você está desesperada buscando isso e aquilo, não, é você e Deus. Busque a viver os princípios da palavra, busque fazer a vontade de Deus, porque Deus vai fazer acontecer coisas maravilhosas na sua vida como mulher de Deus. Amém? Então, se você quer tomar essa decisão, pastor, vou tomar essa decisão hoje, vou começar a ler a palavra. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Para ler a palavra, tem que pedir força a Deus, viu? Porque o diabo é tão sujo que ele faz com que as pessoas durmam, se cansem, se fadiguem, só ler um versículo da Bíblia. Viu? Você pensa que ler a Bíblia é igual ler uma revista? Vá para um salão de beleza e comece a folhear uma revista. Você não tem um pingo de sono. Entendeu? Por que será? Tem algo espiritual envolvido nisso, que não quer que você conheça a verdade,
que você se torne o que verdadeiramente você é, né? Então, quando for ler a Bíblia, que você quer buscar um princípio de Deus, faça pesquisa, onde é que você tem que ir, vá nos Provérbios, vá nos Salmos, né? Vá lá em Gálatas, no Novo Testamento, né? Na leitura do apóstolo Paulo. Toda a Bíblia é especial, né? Mas tem uns tópicos que você pode alcançar exatamente a sabedoria, né? A sabedoria dos Provérbios. Ajuda bastante a você trazer isso para dentro do seu coração. E buscar esse equilíbrio de viver uma vida de paz dentro do seu lar, na inteligência, no entendimento do que está acontecendo, tanto do mal como do bem. O que está acontecendo no coração do seu esposo, dos seus filhos, na sua vida. Você tem ali, é como se você está fazendo você é médico e está fazendo uma análise do corpo de um ser humano, ligado a aparelhos e ali naquele monitor. Aí você está vendo o que está acontecendo na batida do coração, você está vendo o que está acontecendo ali no fluxo sanguíneo, você está vendo qual é a pressão arterial, né? E quando você está buscando Deus, que você começa a conhecer a palavra, você começa a ver o comportamento estranho do esposo, o comportamento estranho dos filhos. O Espírito Santo começa a mostrar para você que você tem que tomar atitude, você tem que agir naquilo ali, né? De forma sábia, né? E quando não há essa identificação, porque você não busca ler a palavra, não conhece o poder de Deus na sua vida, aí você fica confuso, né? Você acha que o cara é ruim, você acha que os seus filhos estão doidos, né? Mas na verdade tem uma ação maligna agindo naquilo. Por isso, quando você lê a revista lá no salão, você consegue. Quando você vai ler a Bíblia, você fica enjoada. Aí quer dormir, acha cansativo. Tem que orar. Senhor, me dá força para ler a palavra. Senhor, né, se for preciso eu fazer um jejum hoje para ler a palavra, eu vou fazer. Mas eu vou começar, nem que seja pelos pequenos livros, de Ruth, de Joel, né? Ler um versículo de Salmos. Porque aí você começa a se aprofundar na palavra, aí você vai chegar ao ponto do perfil esposa segundo os planos de Deus. Amém? Não é pastor, não é missionária, não é ninguém que vai fazer você ser a mulher segundo o plano de Deus. Quem vai fazer isso é você conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus para que você leve seu casamento, com dificuldade, é claro, mas leve seu casamento em paz, com sabedoria, com entendimento. Leve sua vida financeira, espiritual, sentimental, todos os sentidos. Aí você se torna mulher segundo o plano de Deus. Amém? Então, irmãos, vejamos algumas características dessa mulher virtuosa, segundo a palavra de Deus. Evangelizar através do testemunho, né? O horário já está acabando, mas eu preciso ler pelo menos 3 tópicos aqui, viu? Já eu termino o perfil da esposa segundo o plano de Deus. Primeiro, evangelizar através do testemunho. Né? Seus testemunhos diários é tão profícuo que, sem palavras, apenas pelo seu procedimento em refletir o caráter de Cristo, tem o poder de trazer salvação para dentro da sua casa, edificando cônjuges e filhos. Né? Olha só. Lá em 1 Pedro 3:1, o que é que fala a palavra de Deus? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja um ganho sem palavras. Olha como é forte isso, né? Quem fala isso? Deus. Como é que a mulher vai ganhar alguém, ela querendo a transformação na sua vida, um monte de pessoas erradas dentro de casa, com um monte de pessoas difíceis, né? Como é que ela vai ganhar uma paz dentro da sua casa, na sua vida conjugal, na sua vida com os filhos, calada? Sabe com o quê? Com os testemunhos. Com os testemunhos, né, de padrão escrito pela lei, né, pela palavra do Senhor. Né? Os testemunhos de toda mulher, mãe e esposa que se desejam ardentemente servir ao Senhor e tê-lo como seu único e verdadeiro Deus, encontra em Cristo o padrão por excelência, porque nele somos aperfeiçoados. Então, a possibilidade de alcançar este padrão, descrito pela lei, né, é possível. Vejamos alguns. Esse padrão, irmãos, de aperfeiçoamento, esse padrão de equilíbrio.
é buscado na palavra do Senhor. Então, Deus está dizendo lá em 1 Pedro 3,1 que a mulher sábia, ela ganha a sua família, seus filhos, e transforma a sua própria vida sem palavras, com atitudes, né? Claro que a mulher não vai deixar as pessoas fazer ela de como diz no Nordeste, uma cangaia, né? O que é cangaia? Cangaia é colocada em cima do jumento e as pessoas sentam em cima da cangaia que está em cima do jumento, né? Não é chegar a esse ponto, mas sem palavras. Estão brigando, você está orando. Estão apontando você está entregando a Deus, né? A justiça de Deus vai prevalecer na sua vida. O Espírito Santo vai trabalhar a seu favor. Você começa a romper os laços das trevas dentro do seu lar. Você começa a se tornar uma evangelisa, uma missionária dentro do seu lar. E aquilo vai constranger as pessoas que estão do seu lado. Eles estão xingando e você está orando dentro do seu coração. Eles estão murmurando e você está agradecendo a Deus pela vida que tem, pelo lar que tem. E isso o Espírito Santo vai te honrar. Deus vai te honrar nisso, né? Segundo, temperamento submisso ao Espírito Santo. Em 1 Pedro 3, Pedro, capítulo 3, versículo de 3 ao 4. Mas o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 fala, o fruto do Espírito é mansidão, né? Isso já é uma conquista. Se você tem mansidão, tá de boca fechada, para ganhar o seu de boca fechada, se chama mansidão pela palavra de Deus em Gálatas 5:22. A mulher virtuosa tem o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não seja o adorno da esposa que é o exterior. Isso é 1 Pedro 3, de 3 ao 4. Agora vai entrar lá em 1 Pedro. Amém? Olha só. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incompatível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, né? Então, irmãos, não adianta nada a mulher estar dentro de casa, bem arrumada, né? Buscando seus interesses de uma vaidade, e dentro do coração ter um coração sem equilíbrio, uma vida sem paz, né? Uma vida sem comunhão, sem amor, né? Então, essa mansidão, quem traz é o Espírito Santo. E como é que eu consigo essa mansidão, pastor? Através da palavra e buscando dar o testemunho como uma mulher equilibrada diante de Deus, né? Porque se torna os frutos do Espírito, né? E diante de Deus isso se torna de grande valor. Por que de grande valor diante de Deus? Esse equilíbrio, essa virtuosidade da mulher, esse amor para com os que estão ali no seu alcance, na sua responsabilidade. Por causa da importância dela na sociedade, na igreja, fora da igreja, dentro de um lar. Devido à sua posição que ela tem como uma atalaia de Deus na terra. E o diabo quer arrancar isso, né? O diabo quer jogar na vaidade, o diabo quer tirar do casamento, o diabo quer tirar dos filhos, o diabo veio para matar, mas vai destruir. Se a pessoa não tem a base na palavra de Deus, hoje em dia, irmãos, a tendência é ter uma vida frustrada em tudo, entendeu? Então, o princípio de Deus colocou a instituição para que ambas as partes cuidassem. Eu estou falando da importância da mulher de cuidar da sua parte. Quão grande é importante ter uma mulher virtuosa. Quem achará, né? Onde achará uma mulher virtuosa? Que tem esse conceito, que tem essa força, que busca esse entendimento, que conhece através da palavra e vai buscar o conhecimento da sua importância. Da importância como uma mulher de Deus, como ela é importante, né? Quão grande é importante uma mulher sabe que edifica a sua casa, né? Para encerrar, disposição para servir. Primeiro foi evangelizar através do testemunho, quer dizer, através das suas atitudes, ela evangeliza a sua casa e leva a presença de Deus, seus filhos, seu esposo. Segundo, temperamento, submissão ao Espírito Santo. Ela busca fluir de si o fruto do Espírito, né? O seu temperamento já está diante de Deus, já está servindo a Deus, já está fazendo a vontade de Deus, agrada a Deus,
né? Não dizendo, não deixando de dizer que a mulher não tem suas dificuldades, suas lutas, suas dores, suas tristezas, né? Estou falando aqui na sua posição, no chamado que Deus tem para cada esposa, para cada mulher nesta terra dentro de um lar. Amém? Terceiro, disposição para servir. Glória a Deus. Em Provérbio 31, 11, de 11 ou 12, quero ler aqui para os irmãos. Provérbios 31, rapidamente, viu? Eu estou encerrando já. Provérbios 31, de 11 ao 12, fala assim: o coração de seu marido está nela, confiando, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Amém? Então, irmãos, disposição para servir. A mulher, ela tem sua posição. Ela tem sua posição para servir seu esposo, né? Ela não pode deixar de servir seu esposo naquilo que ele tem o direito de receber dela, porque senão ela está negligenciando, não é para com o esposo, é para com a palavra de Deus, para Deus, entendeu? Ela fazendo a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, para servir ao seu esposo naquilo que ele tem direito, ela está fazendo a vontade de Deus. Ela fazendo a vontade de Deus, por mais que o esposo não mereça, ela vai ser honrada por Deus, não pelo esposo. Deus pode usar o esposo para honrar ela, porque Deus viu o seu interesse de praticar a palavra, de servir o esposo através do mandamento de Deus. Entendeu? A submissão da esposa na verdade, é para Deus, né? Ser submissa ao marido não é no sentido de escravidão, é no sentido de posição diante de Deus, para que a justiça de Deus chegue na vida dela, né? E com certeza isso vai ampliar para toda a sua família. Aí onde entra o evangelizar através do testemunho. Só com as suas atitudes ela recebe ali a aprovação de Deus. Ela recebe a justiça de Deus, né? O coração de seu marido confia nela, e nela não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Olha pelo governo da sua casa, né? E não come o pão da preguiça, né, irmãos? Então a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela busca a dinâmica que Deus colocou na sua vida para ser ágil, para executar, para administrar, para orientar, para ajudar. Ela tem essa força. Deus não está pedindo nada à mulher do que ela não possa fazer. Deus só pede para você, irmãos, que seja homem, mulher, jovem, o que você pode. Ele só pede para você fazer o que Ele já te deu, né? De poder, de responsabilidade, de condições e posições. Deus só te cobra a sua posição. Só isso, né? Ele cobra a posição da mulher para servir o marido de forma sábia e, claro, sem se sentir humilhada, né? Porque se ela se sentir humilhada, é porque está sendo. Se ela se sentir rebaixada, é porque está sendo, né? Mas que ela faça isso de forma com amor. Porque esse amor se representa o fruto do Espírito Santo, né? E aí é uma disposição para servir. Ela está servindo não porque ela está sendo imposicionada a servir. Ela está servindo porque ela tem esse amor no coração de fazer com carinho e amor para seu esposo e para seus filhos. Até na posição que Deus colocou. Até na posição que Deus diz assim, até aqui que você tem que fazer. Daqui para lá é seu esposo. Mas você tem que chegar até aqui. O problema é que as pessoas não querem chegar a lugar nenhum para fazer nada, né? Tem mulheres preguiçosas. Tem mulheres que não fazem um almoço para o esposo, que não lavam um prato, que não pegam um lixo e botam lá fora, porque se o marido não botar, ela não bota, né? Não faz um almoço, não faz isso porque quer uma empregada, né? Tem que ver qual foi a conversa que teve lá no noivado, no namoro. Bem, eu não vou casar, mas eu não sei cozinhar, eu não gosto de lavar prato, eu não gosto de arrumar casa. Tinha que ter falado para o marido antes, né?
Apesar que a posição da mulher não é uma posição de escravidão, mas ela tem uma responsabilidade diante daquela prole, diante daquela situação que ela escolheu viver, né? Quando a pessoa escolhe casar, né, eu creio que a porcentagem muito alta de pessoas não nasceram em berço de ouro e viram a vida das suas mães, dos seus pais, que a mãe tinha responsabilidade com a casa, e hoje em dia, que tem a responsabilidade com a casa e com o trabalho, que às vezes as pessoas trabalham, os cônjuges trabalham, né? Ali tem que ter a conversa, sentar, ó, então estou cansada, né? Foi um dia puxado no serviço, me ajuda aqui a lavar esses pratos, me ajuda a... Mas ela não botou o marido para lavar os pratos, ela pediu ajuda, entendeu? A não ser que ela esteja doente. Ela pediu ajuda para lavar os pratos, ela pediu ajuda para arrumar a cozinha, ela pediu ajuda para varrer a casa. Porque ela está dizendo o seguinte, ó, a minha posição eu estou fazendo, eu não estou negligenciando, mas me ajuda que eu estou cansada, me ajuda que eu trabalhei o dia todo, levar menino no colégio, buscar menino no colégio, essa coisa toda, né? E o marido, se ele for compreensivo, se ele vê verdadeiramente uma mulher edificada em casa, que é uma mulher sábia, ele vai ajudar, né? Ele precisa ajudar. Mas a mulher não é porque está cansada, não é porque ela vai deixar sua posição, não, porque Deus vai desagradar. Mas ela precisa pedir ajuda dos filhos, pedir ajuda do esposo, para executar suas tarefas. Agora, abandonar de fazer o almoço com o esposo, abandonar de arrumar, lavar a louça, lavar uma roupa, porque simplesmente não quer fazer mais, é deixar a posição que assim Deus colocou. Ah, pastor, a minha posição como escrava Deus colocou? Não. Quando eu casei, eu vi minha mãe fazendo. Eu vi meu pai fazendo. Então não é uma escravidão que ninguém colocou, eu escolhi. Casamento é compartilhação, casamento é amor, casamento é viver ali um preocupando com o outro, uma só carne. Então se eu se preocupo só comigo, né, não quero fazer nem a posição que Deus me deu, eu estou sendo negligente com o próprio Deus, com a palavra, né? Então se a gente agradar a Deus, vai agradar o pastor, vai agradar o esposo. E se o esposo fizer a vontade de Deus, vai agradar a esposa. E se os filhos fizerem a vontade de Deus, vai agradar os pais. Entendeu? Estou encerrando agora, irmão, só o último tópico. Usar seus dons em benefício da família. Esta mulher tem consciência do seu valor e a sua inteligência para o bem. Ela é uma cooperadora no lar. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Provérbio 31, 19. Amém? Então a gente vai ver aqui, começar a ver, irmão, nesse estudo, quanto é o poder da mulher, né? Então, irmãos, nós precisamos levar a palavra de Deus com ensinamento, né, com orientação, para que as pessoas entendam o que é que Deus quer para as suas vidas. A humanidade está perdida. A humanidade está vivendo, tem denominações, que eu falo denominações da igreja, levando muitos movimentos para dentro da igreja, mas estão levando pouco conhecimento da palavra. Não induzem as pessoas a ler a palavra, viver a palavra. E aí onde está a questão mais difícil para as pessoas. As pessoas hoje em dia querem tudo na mão. Ninguém quer se dispor a ler uma Bíblia, ninguém quer se dispor a botar o joelho no chão, ninguém quer se dispor a chegar na igreja e levantar um louvor para Deus, né? E lá no monte fazer uma campanha de oração. Ninguém quer se dispor a fazer um jejum, né? Tudo tem que ser a missionária, o pastor, fulano, menos eu. Mas quem mais precisa? Eu. Então eu preciso ter essa comunhão com Deus para que eu descubra a vontade de Deus na minha vida. Porque senão eu vou viver sempre uma pessoa negligente diante do Senhor, né? Não conheço a verdade, fico dependendo dos outros, de revelação, disso, daquilo, e nunca vivo a vida plena com Deus. E nunca descubro a paz que Deus pode me dar. E a autoridade e o poder naquilo de decisão que eu tenho que fazer na minha vida, Ele pode me dar inteligência. Lá em Provérbios diz, buscar a inteligência do Senhor que Ele dá. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então eu agradeço a sua presença. Aqui é um estudo, eu estou encerrando agora por causa do horário, que o horário é uma bênção, sempre é muito rápido, né? Então nós estamos estudando aqui o perfil da esposa segundo os planos de Deus, né? Então a gente vai continuar, falar sobre a submissão, né? Falar sobre o significado de uma submissão, né?
e outras coisas mais. Até chegar ao fim, para a gente vai entrar lá na posição dos filhos. Agora falou do marido, agora da esposa, depois dos filhos. Amém? Então, quem quiser acompanhar esse trabalho, na sexta-feira que vem estarei aqui novamente transmitindo esse estudo para os irmãos que assim queiram ouvir e assim participe dessa gravação depois e queira assistir esse vídeo. Amém? Vou fazer uma oração final, quero agradecer sua presença, que Deus te abençoe. Continue no propósito de oração, né? Temos culto, oração, mais uma vez vou falar, na quarta-feira, na terça-feira às 15 horas, às 16 horas, na igreja, amém? Temos orações às 8 horas e 30 da manhã, às 9h30, o ciclo de oração, e temos também a oração e louvor e palavra das 20 horas, 20h40, aliás, das 19h30 às 20h40 nas quarta-feiras, amém? Então vamos estar orando agora, apresentando a sua vida a Deus, que Deus te dê força, e tome sua posição, amém? Como mulher diante da palavra de Deus. Não é pastor, não é marido, ninguém vai te posicionar a fazer aquilo que você não quer. Mas é o Espírito Santo quando você busca Ele para que você seja verdadeiramente um exemplo para essa sociedade que está corrompida, que está se perdendo de forma muito rápida nos dias de hoje. Amém? E a mulher faz um papel muito importante nessa compreensão da sua importância. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, tuas servas, abençoa os casais, os cônjuges nesta noite, os lares, as famílias, Senhor. Que o Senhor venha trazer inteligência, sabedoria, discernimento, venha trazer, Senhor amado, a direção do teu Espírito. Fortalece a vossa igreja para estar buscando a palavra, lendo Deus poder, para entender o seu chamado, a sua posição dentro dos seus lares. Pai querido, Deus poder como mulher sábia e virtuosa que edifica as suas casas. Que seja transformada as suas vidas, seus corações, que venham aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e assim seja dizendo para os seus filhos, para a sua esposa, para as suas famílias. Diante do Senhor apresento aqui que estão nos hospitais, que estão nos presídios, Pai, Deus poder, que estão as suas famílias, Deus poder, chorando lágrimas, derramando lágrimas nesta noite, por a perca dos seus entes queridos, Pai, que o Senhor venha consolar através do Espírito Santo, e aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor venha liberar unção de cura, de milagre, Pai. Nos livra dessa pandemia, Senhor amado, que possamos se livrar deste mal desse século, nessa década, Senhor amado, e assim sejamos livres de toda enfermidade. Abençoa cada um, leve em paz pelo poder do sangue de Cristo na cruz do Calvário, que eles venham conquistar a salvação da sua família em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar nos acompanhando, os irmãos. E assim fique com esse estudo no seu coração. Execute isso que Deus falou hoje na sua vida, que você verá a glória de Deus dentro do seu lar, paz e reinar de forma maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.